Olá, quarto ano. Vamos, então, iniciar nossa atividade de hoje e vamos começar com português. E vamos começar a usar o nosso módulo 2. Então, vamos para português no nosso módulo 2. E no nosso módulo 2, vamos abri-lo na página 8, que está falando sobre esportes, desafios para a vida. Na capa da página 8 e a página 9, vocês abrindo a página, vocês vão perceber que tem um esporte, uma menina praticando esporte. E fala da importância da prática do esporte. Que além de fazer bem à saúde, também nos dá o autoconhecimento, o respeito às regras, saber perder, saber ganhar, e a convivência em equipe. Então, isso é muito importante para a nossa convivência. Então, o tema é esportes, desafios para a vida. Na página seguinte, nós temos página 10 e 11, a leitura 1, início de conversa. Na escola, lemos diversos textos com finalidades específicas de acordo com as disciplinas que estudamos. É o caso, por exemplo, dos enunciados de problema matemáticos. Você certamente já leu e resolveu o problema de matemática, lógico. Você vai perguntar, mas tia, o que tem a ver português com matemática? Muita coisa. Que estratégia você usa quando precisa resolver um problema matemático? Troque experiências com os seus colegas. Vocês vão pensar lá e vão ver o que vocês conseguem fazer quando estão tentando resolver um problema matemático. Que tipo de estratégia vocês vão utilizar? Primeiro, é lógico, tem que ter a interpretação de texto. Por isso que estamos em português. Tem que entender o que o problema está querendo que nós pensemos. O que está falando o problema? Então, o enunciado é aquela parte principal do problema em que você tem que interpretá-lo para poder resolvê-lo. Nessa página aqui, 10, nós temos justamente o enunciado de um problema. Aqui nós temos a primeira parte, número 4, que veja os resultados dos jogos disputados pela equipe A em um torneio de basquete. Temos aqui o torneio de basquete, então a equipe A e a equipe B. A equipe A, 105 pontos, versus a equipe B, que fez 99. No outro jogo, a equipe A fez 104 e a equipe C, 103. Continuou ganhando. A equipe A fez 96 e venceu a equipe D, que fez 87. Continuou ganhando. A equipe A fez 81 e a equipe E fez 93. Aí ela perdeu. A equipe A fez 104 pontos, a equipe F 96 pontos. Então, essas são as informações que estão no placar. Então, vem as perguntas. De acordo com essas informações aqui, quantos jogos a equipe A disputou nesse torneio? Vamos lá contar. Quantos jogos disputou? Então, ela disputou 5 jogos. Desses 5 jogos, A disputou e quantos jogos a equipe venceu? Vamos lá, venceu 1, venceu 2, venceu 3 e venceu 4 jogos. Quantos pontos a equipe A marcou nesse torneio? Aí, como que eu vou saber quantos pontos a equipe A marcou? Eu vou fazer a soma de todos os pontos que a equipe A marcou neste torneio. Qual é a conta que eu vou saber? É a adição. Na pergunta D, qual foi a média de pontos dessa equipe por partida? Eu vou fazer 2 contas. Eu vou somar, para saber o total de pontos e vou dividir por quantas partidas ela realizou. E vou chegar ao resultado. Então, nós temos aqui a média de pontos por jogos pode ser calculada dividindo o total de pontos da equipe
em todos os jogos, pelo número de jogos que essa equipe disputou no torneio. Aí vamos chegar à conclusão. Na próxima página, nós temos onde essa atividade matemática foi publicada originalmente. Como que nós possamos perceber isso? Então, aqui, olha. Ela foi publicada na A Conquista da Matemática, que é o livro de matemática, no 4º ano, ensino fundamental, nos anos iniciais. Depois vem, número 2, em quais outros lugares podemos encontrar enunciados de problemas matemáticos? Nós vamos encontrar em avaliações, né? Em apostilas, em cadernos, em sites que ensinam matemática, em livros paradidáticos que apresentam curiosidades matemáticas, ou em dicas para poder estudar a disciplina de matemática. Número 3. Qual a função desse enunciado de problema matemático? Qual é a função? Apresentar ao leitor uma situação-problema relacionada aos conceitos da matemática para que ele possa aplicar qual conta vai fazer e possa aplicar os seus conhecimentos. Depois vamos contornar aqui o problema matemático da página 10 e vocês vão pintar de vermelho, número de atividade e introdução do problema, lá de vermelho, tá? Aqui em cima, vermelho, olha, veja os resultados. Aqui é a introdução do problema, onde começa o problema. De verde, vocês vão pintar aqui a questão que compõe a atividade. De verde aqui, que são as perguntas. De azul, informações para análise. De azul, aqui está os pontos que a equipe fez em cada jogo. E de amarelo, a imagem para ilustrar a atividade de amarelo. E de roxo, para a dica de como resolver a questão, que é como vocês vão saber, vão saber fazer para poder saber qual é a média de pontos de jogos que a equipe fez. Então, isso aqui é um exemplo de resolução de problemas matemáticos. Na próxima página, nós vamos continuarmos e vamos falar sobre ainda o texto. Observando o placar apresentado, responda qual foi a única equipe que venceu a equipe A. A única equipe que venceu a equipe A foi a equipe E. Para saber a diferença de pontos, quero ver agora, vamos ver. Para saber a diferença de pontos do jogo, qual é a conta que vocês fazem? Qual é a operação que é preciso realizar? A subtração. A subtração é a conta, é a operação matemática que nós fazemos para saber a diferença de pontos. Número 6. Para responder a questão C, apresentada no problema, qual foi a operação matemática que é preciso realizar? Para saber o total de pontos que a equipe realizou. Qual a operação matemática? A adição. 7. A resolução da questão D, apresentada no problema, depende da resposta de quais questões? Eu tenho que responder a questão A e a questão B. Explique sua resposta. Vamos lá. É preciso dividir primeiro o número total de pontos que da equipe, para depois sabermos para poder depois respondermos qual foi a média de pontos que a equipe fez. Assinale a alternativa que apresenta o significado com o qual a palavra média foi empregada nessa questão aí. Média, nessa questão, foi a nota mínima para aprovação escolar? Não. Por xícara de café com leite, chamada de média? Não. Por resultado de uma soma dividido pelo número de parcelas somadas. Nós chamamos de média. Então, conclusão. O que é enunciado de problema matemático? Tem como objetivo apresentar dados e criar uma situação-problema para análise e reflexão do leitor. Essas atividades medem o grau de conhecimento do leitor e podem apresentar textos ou imagens complementares. Correto? Agora, na próxima página, vamos falar sobre concordância verbal. Concordância verbal. Temos aqui o atleta japonês, terminou a competição em primeiro lugar,
Temos depois o atleta nigeriano e venezuelano, que, respectivamente, completaram em segundo e terceiro lugar. Vem as perguntas. Letra A. Quais são as duas formas verbais empregadas na legenda acima? Nós usamos qual forma verbal? Nós usamos terminou e terminaram. Agora, qual dessas formas verbais qual dessas palavras está no singular e no plural? Atletas está no plural e atleta está no singular. Então, por isso que tem o verbo terminar sofreu alteração em sua forma para concordar com o substantivo atleta que estava no singular. E depois sofreu outra alteração para concordar com o substantivo atletas. Por isso que tem lá, o japonês terminou porque era o atleta. E depois, nigeriano, atletas, nigeriano e venezuelano terminaram porque está no plural os substantivos. É o que nós chamamos de concordância verbal. O verbo terminar, página 14, o verbo terminar mudou sua forma para concordar com o substantivo atleta, ou seja, concordar para estar de acordo com o substantivo atleta. Ora no singular, ora no plural. Portanto, é correto afirmar que se os verbos concordam com o quê? Número, que pode ser singular e plural, do substantivo. Então, o verbo tem que estar de acordo, concordando com o número, que quer dizer o quê? Singular ou plural do substantivo. Por isso que tem lá atleta terminou e atletas terminaram. Agora, nós já estudamos que os pronomes pessoais podem substituir os substantivos, correto? Veja a seguir os pronomes que poderiam substituir os substantivos atleta e substantivo atletas. Vamos pegar de mais perto para podermos visualizarmos melhor. Então, tem aqui o atleta. Vou substituir com qual pronome? Ele. Ele terminou a competição em primeiro lugar. Depois, os atletas. Eles terminaram a competição em segundo lugar. Então, vamos continuar empregando corretamente. Eu, com o verbo terminar. Então, a competição em primeiro lugar. Então, eu terminei. Nós terminamos. E ela terminou. Então, fica terminei, singular, nós, plural, e ela terminou, singular. Então, com isso, podemos concluir que a pessoa do discurso ou a pessoa gramatical tem que estar de acordo com o verbo. A mudança que o verbo sofre em sua forma para concordar com o substantivo ou com o pronome, nós chamamos de concordância verbal. Tem aqui na página 15 mais atividades para fixar melhor o conteúdo. Então, aqui tem, ela gosta de tocar violão. Se fosse eu, como eu estaria colocando a frase? Eu gosto de tocar violão. E você? Você gosta de tocar violão. E nós? Nós gostamos de tocar violão. Vocês gostam de tocar violão. E eles gostam de tocar violão. Agora, se eu fosse passar para o singular, os jornalistas erraram, como ficaria? O jornalista errou. As crianças adormeceram. A criança adormeceu. Agora eu vou inverter, vou passar para o plural as frases. Se ela estava como a encomenda chegou, ficará como as encomendas chegaram. A criança brinca. Passando para o plural, fica as crianças brincam. Não é brincar, é brinca porque está acontecendo no momento, no presente. Então, o verbo tem que também estar no presente. As crianças brincam. Então, nós trabalhamos hoje nosso módulo 2, iniciamos nosso módulo 2, das páginas 8 até a página 15. Ok? Então, façam o módulo e também exercício de revisão e enviem para a escola os trabalhinhos, tá bom? Até a próxima, quarto ano.